Caro professor, a paz do Senhor, que alegria poder aqui retornar justamente a você para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aqui é o pastor Closmar, faço parte da equipe pedagógica do Fama Kids e estou aqui para poder somar junto a você. Na aula de hoje, vamos estar aqui trazendo um breve resumo também para agregar ao seu conhecimento, tá? Uma visão clara do livro de Lamentações de Jeremias. Um livro pequeno, mas muito relevante com a mensagem que traz, para nós também nos dias de hoje. E para compreender isso, nós vamos entender que Jeremias, o autor, ele escreveu o livro que leva o seu nome, Jeremias, antes e durante as invasões. Mas o livro de Lamentações de Jeremias, ele escreve depois das invasões. Existe um dito ou uma história paralela à Bíblia de que Jeremias se assentou debaixo de uma árvore enquanto ele olhava para Jerusalém totalmente destruída, sem os seus habitantes, e ele começa então a escrever o livro de Lamentações. Esse livro ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é o relato das mágoas do profeta. Ele olha para aquela cidade e vê toda a destruição, um lugar que tempos atrás a glória de Deus era manifesta ali. Ali havia grandes festas, grandes encontros, a glória do Senhor estava naquele local, palco de muitos relatos e a própria glória de Deus ali. Feitos extraordinários. Tanto é que a cidade era chamada como a capital da adoração, a menina dos olhos de Deus. E ele olha agora com mágoas por ver o que aconteceu, aonde o povo chegou na crise moral e espiritual diante de Deus. Mas, porém, o lado positivo é que traz também a esperança para novos tempos. A esperança que o cativeiro que Deus havia falado chegaria ao fim e que aquela própria terra ela se reergueria e os seus habitantes retornariam e, consequentemente, o Senhor ali estaria com eles neste momento. Mas como são poucos capítulos, eu consigo passar contigo rapidinho aqui, um por um, com uma mensagem central. Vamos lá? No capítulo de número 1 de Lamentações, nós vemos o pecado contra Deus. Nós vemos a cidade pagando um preço muito alto por isso. Tamanho foi a devastação de Jerusalém, que conta Flávio Josefo numa obra chamada História dos Hebreus, uma obra muito completa. Se você não tem na sua biblioteca, eu recomendo você adquirir. Ele relata que a cidade foi tão devastada que as nações vizinhas que passavam por ali, elas não reconheciam a Jerusalém. Diziam, como é que aqui houve uma cidade? Como é que aqui houve a cidade do próprio Deus nesse povo? Olha a que ponto ela chegou. Então isso foi como consequência o pecado deste povo, mostrando aqui também o juízo de Deus. Deus ama, Deus cuida, Deus ele tem todo um carinho especial pelo seu povo, mas também Deus é justiça. O salmista escreve dizendo que juízo e justiça são as bases do trono de Deus. Ou seja, aquele povo estava colhendo o que plantou. A incredulidade, a idolatria, o abandono da glória e da presença de Deus. No capítulo de número 2, nós continuamos relatando isso e vendo que este capítulo afirma que Deus não é somente um Deus de amor, mas também de justiça, como aqui falei. Ninguém que se rebela contra Deus vai escapar da sua justiça. Tanto é que aqui, em Lamentações, capítulo 2, verso 22, diz assim a Bíblia: convocar-te de toda parte terrores contra mim. É uma linguagem que Jeremias usa como se a cidade estivesse falando. Como num dia de solenidade, não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Ou seja, a cidade recebeu toda a devastação. E aqui traz um parêntese de que Deus usou a própria Babilônia como centro de juízo sobre este povo. Por mais que foi a Babilônia que invadiu, que destruiu, que saqueou o templo, que matou gente, que levou escravos para a Babilônia, mas tudo isso foi debaixo de um projeto divino. Então, na verdade, aqui era tudo instrumento da ação divina.
Mas olhando aqui para o capítulo de número 3 de Lamentações, nós vemos agora também que contém uma mensagem de esperança. Apesar dos pecados, apesar do castigo, Deus ainda amava aquele povo. Tanto é, olha aqui o que diz em Lamentações capítulo 3, 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Ou seja, o profeta reconhece que o Senhor Deus poderia aniquilá-los de uma vez por todas, tirá-los da face da terra. Mas o profeta reconhece também que esta levada, este encaminhar deste povo para a Babilônia, também era o resguardo divino. Deus estava ali falando que, olha, pagarão um preço pelo seu pecado, mas eu não vou aniquilar vocês. Eu sou rico em misericórdia. Vão passar por um processo ali na Babilônia para que possa gerar no coração de vocês o quê? Arrependimento. Gerar o que mais? Um novo aproximar na presença do Senhor. Tratar este caráter, essa moral que estava totalmente defasada, para que então assim regressasse à mesma cidade e tomasse uma nova iniciativa de uma vivência plena no Senhor. Tanto é que aqui eu trago mais um apêndice para você enriquecer a sua aula. Você pode também colocar a seguinte questão, que isto aconteceu no coração de boa parte desse povo. Porque dentro da Babilônia nasceu as famosas sinagogas. Como são registradas no tempo de Jesus, elas nasceram dentro do cativeiro, onde um remanescente de judeus, o que é isso? Uma parte dos judeus que ainda mantinha o temor ao Senhor, eles se reuniam em alguns lugares, em alguma sala, em algum ambiente próprio para isso, para estarem ali meditando nas Sagradas Escrituras e denominaram o nome de sinagoga. Então vemos que esse temor em alguns foi gerando, foi crescendo, a tal ponto em que quando houve o final do cativeiro dos 70 anos, dezenas de milhares de judeus retornaram numa forte caravana para Jerusalém, que segundo a história dentro do contexto bíblico, uma viagem que durou mais ou menos uns 4 meses, e que ali eles receberam todas as ofertas do rei da Babilônia na época, receberam ofertas, receberam ali contribuições, sementes e voltaram para recomeçar uma nova vida em Deus na terra que eles nunca deveriam ter saído. Saíram como consequência dos seus pecados. Então o capítulo 3 traz o quê? A esperança. O capítulo 3 traz o quê? Que o Senhor Deus não iria esquecê-los naquele tempo de cativeiro, mas que Deus iria cumprir o seu propósito. No capítulo também de número 4, nós vemos aqui que Jeremias estabelece um contraste bem definido na vida dos judeus, entre o antes e o depois de se rebelarem contra o próprio Deus. A prova disso está onde? Vamos lá, capítulo 4 de Lamentações, versículo 13. Foi por causa dos seus pecados e dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Neste momento, no capítulo 4, é muito importante destacar isso em sala de aula, que a nossa falta diante de Deus, ela tem a sua consequência. Da mesma forma que nós temos a consequência quando fazemos coisas que agradam ao Senhor, nós também sofremos as consequências quando nós desapontamos a Deus, cometemos nossas faltas. E às vezes precisamos compreender que um ambiente errado, uma amizade errada pode levar a uma decadência espiritual. É por isso que aqui, ao olharmos esse contexto, os que foram levados como escravos para a Babilônia não foi somente quem pecou contra Deus, mas todos que ali estavam debaixo da tutela do Senhor, todos que estavam ali, todos os habitantes de Jerusalém. Então, ou seja, até quem não cometeu uma falta direta com Deus de forma individual, mas estava dentro do contexto. Então é muito importante relatar que, por mais que estamos em lugares difíceis, em ambientes complicados, com peso negativo espiritual, nós precisamos manter o nosso coração diante de Deus. Por mais que possamos passar por fases escuras, difíceis, complicadas, mas que sejamos remanescentes, ou seja, nem que sejamos a minoria, mas a minoria que escolheu passar pelo processo difícil,
mas não se corromper, não faltar contra Deus, não murmurar contra o Senhor, porque a seu tempo Deus colocará tudo no seu devido lugar. Essa era a esperança de Jeremias. Acabou-se as festas, o povo foi embora, levado como escravo, ruínas ficou para trás, mas pela misericórdia de Deus haveria um tempo de reconstrução. E isso é o que traz a esperança, é a misericórdia de Deus. E é bom enfatizar isso também em sala de aula, que nós precisamos seguir um conselho que a própria Bíblia diz, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ou abandona, alcança misericórdia. E a misericórdia é algo que Deus faz extraordinariamente sobre nós. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, todo pecado que nós cometêssemos, talvez nós nunca mais teríamos a oportunidade da segunda chance. Você precisa refutar isso em sala de aula, né? Colocar em evidência, melhor dizendo. E para finalizar, né, no capítulo de número 5, nós vemos aqui a súplica, né? Onde há uma oração, a qual busca este reconhecimento da culpa e também ao tempo de restauração por meio de Deus, né? É o que nós podemos ler, por exemplo, em Lamentações, capítulo 5, verso 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. E, com certeza, quem entra pelo caminho do arrependimento, quem entra pelo caminho da misericórdia de Deus, ele alcançará graça, ele alcançará vitória, ele alcançará êxito. Mas também é muito importante destacar que não vamos esperar esses dias que nós faltaremos contra Deus para compreender que precisamos estar mais próximo dele. Que nós possamos evitar o caminho da dor. Se nós já temos a palavra como acesso bem tranquilo por celular, por livraria, pelo computador, pela internet, já temos a nossa igreja que podemos sempre frequentar, já temos tudo que contribui à nossa comunhão com Deus, nós não podemos falhar nisto, porque nós não podemos esperar os dias delicados para entender que devemos estar alinhados com Deus. Porque às vezes muitos estão aqui diante de Deus, mas escolheram passar pelo caminho da dor. Então, Deus não levou este povo em cativeiro de um dia para o outro. O próprio profeta Jeremias, no livro que leva o seu nome, Lamentações, deixa muito claro que Deus havia falado várias vezes com esse povo. Deus havia trabalhado no que se tange a alerta, a advertência, várias vezes. Eles estavam num ambiente muito favorável. Jerusalém, a cidade de Davi, olha só, palco de grandes momentos da Bíblia, tanto no passado, como no presente e como no futuro, no Apocalipse, um lugar onde Deus está com os olhos fitados. Eles tinham tudo para estar sempre afinados com Deus, mas escolheram outro caminho, o caminho da dor, através do pecado e do abandono contra Deus. Então, neste momento, que você possa trazer isso à tona aos seus pequeninos em sala de aula e trazer essa mensagem pela qual eles possam crescer sempre entendendo que não pode se perder a oportunidade que tem hoje de sempre caminhar perto de Deus. Amém? Deus abençoe, obrigado e até o próximo encontro.